senhoras e senhores, boa tarde. A Academia de Monte Alverne, que no dia 13 de junho próximo completará 61 anos de existência, foi fundada por Frei Odorico de Rier com o intuito de, segundo suas próprias palavras, abre aspas, habituar os alunos a apresentar o ensino público, dar-lhes o ensejo de receber críticas e aprender das virtudes e vícios próprios e alheios, fecha aspas. Estas nobres palavras, ou seja, nobres propósitos, reafirmam-se a cada sessão e identificam de maneira ímpar o Colégio hoje Bom Jesus Santo Antônio como uma referência, tanto nos saberes quanto no cultivo das virtudes e valores humanos. Dando prosseguimento, é com extrema deferência que, a partir desse instante, darei posse à diretoria que conduzirá os trabalhos acadêmicos do primeiro semestre do corrente ano no segundo horário. Para ocupar o cargo de presidente, convoco à mesa o acadêmico Diogo Hansen. Como vice-presidente, a acadêmica Maria Fernanda Pamplona de Medeiros. Como Relações Públicas, o acadêmico Vinícius Lorenzo Ostesso. Como bibliotecária acadêmica, Laila Baltor Barbosa dos Santos. E secretariando o trabalho desta sessão, o acadêmico Enzo Yanes Azevedo Campanella. Fazem parte ainda desta diretoria, a quem eu peço que se levantem onde estiverem, para que nós possamos aplaudi-los. No cargo de secretário, William Gonçalves Ávila, de bibliotecário, Manuela Lenze Alvise, e de Relações Públicas, Vitor Hugo Simeão Soares do Nascimento. Na sequência, é com muito prazer e muita honra que convidamos o ilustre gestor desta unidade, professor Glauco Foltran, para a sua saudação. Boa tarde a todos. Saudando a professora Rita Soraya Schirman, presidente desta casa, diretora desta casa, que conduz os trabalhos há tantos anos de forma tão dedicada. Saúdo também nosso presidente da mesa diretora, Diogo Hansen, professora Isabel, assessora do 9º ensino médio, e que bom estarmos iniciando mais uma vez os trabalhos da Academia de Oratória de 2020. É um momento que vocês guardarão para sempre na memória, é um momento de crescimento cultural, pessoal, sem precedentes dentro da escola. Não há um aluno que a gente encontre lá fora depois de anos que não nos diga, puxa, que saudade da academia. Então guardem com carinho este momento, dediquem-se, construam novas relações entre vocês, porque a academia só lhes traz benefícios. Conversando com um pai de aluno há algumas semanas, ele dizia da importância que foi a filha ter no currículo a participação na academia, num processo seletivo de uma grande empresa, onde o recrutador se interessou por aquele projeto, quis saber o que era, e quando viu o que era, realmente pesou na escolha, na decisão da contratação. E também a importância que a academia tem no sentido da formação dos valores e na formação cultural. Num tempo de tanto ódio na internet, de tanta polarização, a gente tem que aqui dentro construir novas relações de respeito, de solidariedade e de acolhimento. Então, bom trabalho a todos, que seja um semestre de muito sucesso, e saúdo também os pais, professores e demais visitantes e amigos da Academia de Oratória. Obrigado a todos.
Em nome de todos os acadêmicos e da diretoria, agradeço as palavras sempre edificantes de nosso gestor e antecipadamente ao apoio irrestrito da direção e assessoria pedagógica do colégio para que nós possamos levar esse trabalho adiante. Aproveito o momento também para agradecer ao professor Glauco o nosso novo layout da academia com as poltronas novas. Muito obrigada, professor, e palmas porque nós merecíamos mesmo. Obrigada. Neste momento, eu faço um desejo muito especial, que a 61ª geração de acadêmicos hoje aqui presentes possam marcar de forma indelével mais um capítulo na singular história desta casa de oratório. Ilustre presidente, digníssimos mesários, prezados acadêmicos, que possamos a partir de hoje enriquecermos-nos de saberes e sentimentos. Desejo-lhes um ótimo e proveitoso semestre. Muito obrigada, a palavra está autorizada. Para os acadêmicos, prezados professores, ilustríssima diretora Rita Schirman e demais presentes, boa tarde. Ciclos, uma palavra simples, porém com significado belo e profundo. Tendo sua origem no termo grego kyklos, essa palavra significa, abre aspas, uma série de fenômenos cíclicos, ou seja, que se renovam de forma constante. Fecha aspas. No contexto da astronomia, um ciclo é o tempo em anos em que se repetem os mesmos fenômenos astronômicos. Já no contexto biológico, podemos ter como exemplo o ciclo da água. Assim, de forma geral, pode-se resumir esse termo em 4 palavras: começo, meio, fim e recomeço. Hoje, 12 de março de 2020, tenho o orgulho de dar continuidade a um ciclo iniciado há 61 anos neste mesmo salão em que nos encontramos, responsável por preparar acadêmicos para a vida adulta, ajudá-los a amadurecer, sempre buscando a perpetuação da cultura e do conhecimento. E a partir de agora, os protagonistas dessa história somos nós. Em nome da diretoria deste horário, gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi concedida, bem como pela confiança em nos permitir carregar o legado dessa histórica academia. O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Com essa frase do icônico escritor brasileiro Machado de Assis, convido todos os acadêmicos a escrever o nosso capítulo nessa singular história. Desta forma, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Academia de Monte Alverne, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, do primeiro semestre de 2020. Dando sequência, concedo a palavra ao vice-presidente para que recite um trecho da poesia Pátria Minha, de Vinícius de Moraes, uma carta de amor ao Brasil. Se me perguntar o que é minha pátria, direi, não sei, de fato, não sei. Como, por que e quando, a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é luz, é sal, é água, que elaboram e liquefazem a minha mágoa, em longas lágrimas amargas. Devolvo a palavra. Com a dignidade cabível ao momento, solicito a todos que posicionem respeito ao hino nacional brasileiro.
feito a própria morte. Ó pátria amada, toda a salve, salve. Brasil, sonho imenso, raio divino, de amor e de esperança prevalece. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, das velhas fontes pálido colosso, e o teu futuro esperança grandeza, terra adorada, em teu Brasil és tu Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Ao som do mar, a luz do céu profundo, Budas ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida não anseiam mais amores. Ó pátria amada, toda nada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavarucas tentas estrelado. Bendiga o verde louro dessa flor, paz no futuro e glória no passado. Mas serve-se a justiça clava forte, verás o filho teu no forte a luta. Ninguém te adora, própria morte é adorada. Em teu Brasil és o Brasil, ó pátria amada, nos filhos desse sol és mãe, pátria amada, Brasil. O dia 13 de agosto de 1998 abrigou um acontecimento de singular importância, pois o então presidente Gustavo Siqueira criou o Espaço Cultural 5 Minutos, que acolhe cidadãos e personalidades que transmitem mensagens edificantes de nossos acadêmicos. Neste instante, temos a honra de receber para ocupar tão nobre espaço e dar início ao ano acadêmico a presidente da Academia de Monte Alverne, gestão 2019, e hoje, aluna do 3º ano do ensino médio de nosso colégio, Gabriela Maganin Stark. Brilhante acadêmica, cujo singular e ímpar texto, o monólogo Os 7 Pecados Animais, foi destaque na sessão solene desta casa de oratória. Digníssimo presidente Diogo Hansen, demais presentes e convidados, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que recebi de estar aqui mais uma vez. A Academia de Monte Alverne foi uma experiência muito enriquecedora que engrandeceu-me de maneira inimaginável. Confesso que fiquei um pouco atordoada com o convite. No último ano, figuras importantes passaram por esse espaço, como expoentes artistas, alguns membros do corpo docente, médicos e até mesmo um dos vereadores do nosso município. E agora, você pode estar se perguntando: o que eu, que nem 17 anos tenho ainda, poderia possivelmente adicionar a esse espaço? Bom, talvez a resposta não seja a mais rebuscada, mas é com certeza a mais verdadeira. Eu entendo todos os sentimentos que vocês terão ao longo desse ano.
desde aquela fome repentina que eventualmente pode acontecer em meio a uma sessão, até o que está permeando o pensamento desses 12 acadêmicos que hoje ocupam essas primeiras fileiras. Talvez você esteja me achando um pouco prepotente. Comportamento até pode ser comum entre alguns alunos do terceirão. Por isso, quero te contar como a minha história com essa casa de oratória teve início. Era junho de 2018. Eu e o ex-acadêmico João Vinícius Serpa Souza, que muitos de vocês já conhecem, viemos assistir em conjunto à sessão solene do primeiro semestre. Nós nem imaginávamos que em menos de um ano ambos teríamos a honra de virar presidentes desse nobre espaço. A princípio, eu seria a bibliotecária da chapa, mas em questão de minutos passei a ocupar a cadeira central dessa mesa diretora. Com pouca noção das variadas funções que exerceria, eu aceitei o cargo e, modéstia à parte, fiz de tudo para entregar o meu melhor a todos aqueles que dedicavam algumas tardes para ouvir o que eu havia preparado. Passada a ansiedade inicial, reparei que alguns de meus colegas não se sentiam confortáveis com a ideia de discursar publicamente. Contudo, também pude analisar que essa insegurança era causada pela extrema criticidade que temos sobre nós mesmos. Acreditem se quiserem, mas peço a confirmação da excelentíssima diretora Rita Schirman de que no ano que se passou tivemos oradores magníficos. Muitos daqueles que se auto-intitulavam incapazes surpreenderam a eles mesmos. Ouvimos de vozes sutis clamores pela igualdade, de vozes berrantes sobre a volatilidade da vida e por vozes firmes as dificuldades que encontramos como estudantes. Aqui discutimos a violência, a liberdade, a falta dela, questões ambientais e até mesmo política, esporte e religião. Creio, então, ser esse o diferencial da Academia de Monte Alverne. A possibilidade que temos de declamar, gritar, cantar e até mesmo dançar tudo aquilo que estamos sentindo. Entretanto, preciso salientar que o que mantém viva essa casa de oratória são vocês. No ano decorrido, tivemos 141 oradores diferentes. Porém, mais importante do que isso, tivemos 141 pessoas que subiram essas escadas, respiraram fundo e deram início e fim aos seus discursos. Em suma, tudo aquilo que vocês precisam para fazer uma boa performance, vocês já possuem. Não se deixem levar por nervosismos desnecessários que vocês mesmos plantaram. Por fim, gostaria de citar o clássico da sétima arte, Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe diem. Aproveitem a vida, meninos. Façam de suas vidas uma coisa extraordinária. Quero que levem esse pensamento não somente para as tribunas, mas também para seus viveres. Eu tenho certeza, por experiência própria, de que daqui a um ano, quando vocês estiverem usando a tão sonhada camiseta dos Feras, vocês lembrarão carinhosamente de todas as memórias propiciadas por esse auditório. E mais do que isso, terão a honra de participar de mais um capítulo dessa academia histórica. Tenho dito.
Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, também conhecido como Tom Jobim, foi um compositor, cantor, maestro e violinista brasileiro, que ficou conhecido como um dos maiores nomes da música no Brasil e um dos mais memoráveis criadores do movimento da Bossa Nova. Dessa maneira, no ano de 2006, as presidentes Maiara Heloísa Pitts e Tiara Elise da Silva criaram o espaço Tom Jobim para homenageá-lo, permitindo que os acadêmicos pudessem se expressar através da música. Música e poesia são irmãs. Nunca ouvi uma linda canção que, primeiramente, não seja um belo poema. Com esta bela frase, convido as acadêmicas Marina Carolina Kirchner Nogara e Giovanna Andrade Góes para a execução da música City of Stars, do filme La La Land Cantando Estações. Alô? Maria? Alô? Desculpem. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Then now I dreams they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes. The light of the sky to open the world and send a feeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat in my heart. I think I wanted to stay.
You never shine so brightly. Pela excelente apresentação. Abre aspas. Medicina, direito, administração e engenharia são atividades nobres, necessárias à vida. Mas a poesia, a beleza, o romance e o amor são as coisas pelas quais vale a pena viver. Fecha aspas. Com esta fala do personagem John Keating no filme e livro Sociedade dos Poetas Mortos, daremos início aos trabalhos acadêmicos. Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Com esta bela citação do filósofo grego Aristóteles, convoco a acadêmica Marcela de Borba Grop a proclamar seu discurso das mais belas virtudes. Excelentíssima diretora Rita Sherman, senhor presidente Diogo Hansen, prezados mesários, caros acadêmicos e demais presentes, boa tarde. Abre aspas. O mundo precisa de atitudes, não de opiniões. Opinião nenhuma mata a fome ou cura a doença. Há quase 50 anos, em 22 de dezembro de 1971, em Paris, um grupo de jovens médicos e jornalistas franceses criou a Organização de Emergência Médicos Sem Fronteiras, ou MSF. Esse grupo havia ido ao estado de Biafra para atender os feridos de guerra. Enquanto ajudavam as vítimas, os profissionais perceberam a total falta de recursos médicos, a precariedade na área de saúde e o desamparo da população, com as coisas mais simples, como uma vacina, as mais complexas, como uma cirurgia. Ao voltar à França, perceberam que a política de neutralização da Cruz Vermelha havia sido um erro. Era preciso criar uma associação para ajudar as pessoas. Nascia ali o MSF. Hoje, é de conhecimento geral que a instituição é um sucesso, levando cuidados de saúde e atendimento aos mais necessitados. Relevante também é constatar que utiliza fundos arrecadados por meio de doações pessoais, através de propagandas tocantes que emocionam a todos. Captam recursos dos chamados doadores sem fronteiras e dão continuidade a tão brilhante ideia, com o objetivo de ajudar qualquer um, independentemente de raça, religião, ideologia. Fornecem alimentos, saneamento básico, abrigo, vacinas, remédios, cirurgias e até mesmo água, que para nós é algo tão comum que não imaginamos que alguém não o tenha. Auxiliam também os povos em meio a conflitos armados, desastres naturais e epidemias, como exemplo, a desnutrição, a malária, os países com extrema pobreza, com desnutrição e epidemias, como exemplo, a difteria, a malária e a tuberculose, entre tantas outras doenças evitáveis e tratáveis que em pleno século XXI ainda tiram milhares de vidas. Torna-se importante salientar ainda que antes de enviar uma equipe para alguns países, analisam e mapeiam as reais e mais importantes necessidades da saúde da população, verificando qual a contribuição de organizações e instituições locais para que elas são. Agem muitas vezes em colaboração com laboratórios, pessoas e agentes, procurando maximizar sua atuação. Uma das atuações do MSF no Brasil é em Roraima, onde realizam sessões de apoio à saúde mental para refugiados e solicitantes de asilo. Em 1999, a entidade foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Esse reconhecimento foi justo e merecido, pois além de milhares de atendimentos, posicionam-se politicamente em prol dos menos favorecidos.
Atualmente, a equipe do MSF conta com mais de 47 mil profissionais altamente qualificados, que fazem seu trabalho, em grande maioria, sem receber nada em troca. Muitas vezes pagando suas próprias despesas, como transporte, alimentação e estada. Os números são significativos. Agem em mais de 74 países, realizando mais de 11 milhões de consultas, 1,5 milhões de vacinas, 2 milhões de casos de malária tratados e 300 mil partos assistidos, entre outros. Outro sim, é importante destacar que o MSF realiza projetos de capacitação, que acontece em parcerias com universidades, realizando cursos de formação e especialização nas áreas de enfermagem, por exemplo, oferecendo assim a mão de obra local, aptidão e oportunidades de desenvolvimento profissional de forma contínua. No entanto, todo este trabalho só pode ser efetuado com a ajuda de 6,3 milhões de doadores privados. Pessoas como eu e vocês, que apesar de não atender diretamente os necessitados, contribuem financeiramente para que isso aconteça. Dessas doações, 82% são usadas nas missões sociais, 13% na captação de recursos e 5% nos custos administrativos. Todavia, para que o MSF continue sua atuação, a nossa ajuda é de suma importância. Se cada um aqui hoje fizesse uma doação de mais ou menos R$ 2,50, poderíamos obter 383 comprimidos de cloro para purificação diária de água, o suficiente para atender a necessidades de 26 pessoas. Com R$ 1,60, adquiria-se 861 sachês com sais para reidratação oral do paciente. E com R$ 9,20, conseguiríamos providenciar 162 doses de tuberculina. Logo, ao encerrar meu discurso, faço um apelo. Acesse o site Médicos Sem Fronteiras, aonde aparecerão os seguintes valores para doação mensal: R$ 38, 65 e 150, constando um item branco que pode ser preenchido com o valor de sua escolha. Faça sua doação e ajude a salvar vidas, praticando uma das mais nobres virtudes do ser humano, a solidariedade, disse. Solicito a presença do acadêmico Luca Campanelli Steinhausen para efetuar os pareceres críticos, lembrando que, de acordo com as normas acadêmicas, não são permitidos aplausos ou qualquer tipo de saudação após a apresentação do crítico. Excelentíssimo presidente, boa tarde. Sinto-me honrado por participar da primeira sessão de oratória para criticar a acadêmica Marcela de Borba Gato. Devo mencionar que o texto foi me entregue na data estipulada e de acordo com as normas acadêmicas. Primeiramente, congratulo a oradora pela relevância do tema escolhido. Apesar de extremamente conhecido pela mídia, não nos damos conta de quão necessária é a participação de todos nessa campanha de benefício ao próximo que se intitula Médicos Sem Fronteiras. Considerei muito interessante a abordagem da autora por nos mostrar que essa organização não se limita apenas a atendimentos médicos. O texto em questão, além de ser um tema de fácil acesso, foi bem explorado, visto que apresenta outra visão a respeito da organização MSF. Entretanto, apesar de colocar suas ideias de forma clara, acredito que a discursante poderia ter usado de maior criatividade, como, por exemplo, acrescentando sugestões que somassem no benefício da ONU, como, por exemplo, atendimentos psicológicos e odontológicos, entre outros. Outro sim, constatei que o assunto foi muito bem desenvolvido, trazendo informações deveras interessantes, incluindo a motivação para doações, de valores mensais que se revertem em amparo às populações, embora que haja o receio dessas contribuições serem utilizadas para outros fins. Por fim, ressalto que a obra da colega foi de fácil entendimento por apresentar uma linguagem coloquial e um preciso encadeamento de ideias. Encerro meus pareceres, aguardando sua apresentação.
A oradora manteve uma postura formidável, com ênfase adequada, seu ritmo permaneceu inigualável e a silabação agradável. Por fim, seu nível de decoração foi excelente. Concluo meus pensamentos com essas palavras de Nelson Mandela. Tudo parece impossível até que seja feito. Sem mais nada a declarar, devolvo a palavra. A crítica está em discussão. A crítica está encerrada. As estrelas são um dos fenômenos mais fascinantes da natureza, sendo responsáveis por deixar as noites mais belas. No entanto, para muitos brasileiros, 5 estrelas em específico destacam-se, e elas não se encontram no céu. Dito isso, convidou o acadêmico Mário de Lang de Assis para expressar seu discurso País do Futebol. Digníssima diretora Rita Schirmer, excelentíssimo presidente Diogo Hansen, prezados mesários, caros acadêmicos e visitantes, boa tarde. Por muitas décadas, fomos reconhecidos como o país do futebol. Todavia, levando-se em consideração os últimos resultados pífios em Copas do Mundo, certamente não. Cada torcedor brasileiro tem sempre na memória os 5 títulos mundiais, além de não esquecer o rei Pelé. Entretanto, os tempos mudaram. Surgiram os chamados craques, aposentando as lendas, junto com os troféus. A filosofia dos clubes mudou, e atualmente leva como fator principal a formação e venda prematura de futuros craques. Contudo, quando esses jogadores chegam à Europa, tendem a desaparecer no mercado, pois não conseguem manter o ritmo e a condição física necessários para que resistam dentro de campo aos fatores de jogabilidade exaustivos ao que são submetidos durante os treinamentos e em partidas oficiais. Com isso, muitos preferem transferir-se para o Oriente Médio, onde as ligas são menos qualificadas, porém ganham-se salários excelentes, que garantem a independência financeira da família. Em vista disso, o esporte tornou-se um negócio, onde investidores colocam dinheiro nos clubes, que às vezes não é bem aproveitado na infraestrutura, na tecnologia e nos novos modos de preparar os jogadores. Com isso, a paixão efervescente que nascia nas crianças anos atrás foi se esvaindo, até um ponto em que é nítida a falta de carisma que o futebol causou nos brasileiros. Prova disso é a baixa média de público nos estádios, perdendo até para ligas de 3ª e 4ª divisão de países como Inglaterra, por exemplo. Ademais, em se tratando de Copas do Mundo, e apesar de sermos o único país pentacampeão mundial, em 2022, fará 20 anos desde a última taça, conquistada em 2002 em Yokohama, no Japão. Durante esses anos de seca, cito a seleção da Alemanha, que mesmo obtendo diversas derrotas, perseveraram e continuaram um programa de desenvolvimento de talentos, onde leva em consideração não somente os resultados, mas enaltece o amor pelo futebol, tendo mais credibilidade que o próprio governo e demais partidos políticos, com 90,5% de aprovação da nação. No programa, a Confederação arca com as despesas de ensino médio de qualidade, além de obrigar os clubes de 1ª e 2ª divisão a terem bases para meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade. Em consequência, a média de público dos jogos aumentou e, por seguinte, veio o 4º título mundial, o que deixa essa seleção a um troféu do Brasil. Nesse caso, pode-se citar uma antiga prática jesuítica, que diz que a repetição, com correção, até a exaustão, leva à perfeição.